Nesse momento, eu passo a gravar o vídeo 3 sob o tema Jesus, Deus Todo-Poderoso. Neste momento, nós vamos ler João capítulo 14, versículo 5, que diz assim: estou lendo, todos os textos que estou lendo são textos da tradução da Torre de Vigia. Então, leiamos, por exemplo, João capítulo 14, 5. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? A palavra Senhor aqui na tradução da Torre de Vigia está em letra maiúscula. Senhor, a primeira letra, o S, em letra maiúscula. A Torre de Vigia faz uma bagunça tremenda nessas suas traduções para querer tirar o direito real de Jesus, porque ele é Senhor, ele é Deus Todo-Poderoso. Então, em muitas traduções, eles colocam tudo em minúsculo e tal, mas eles cometem seus erros e acertam porque eles, ao errarem, eles estão admitindo que Jesus é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Embora eles consideram como certo colocar, toda vez que se dirigir ou se referir a Jesus, eles colocam em letra minúscula. Mas aqui, se referindo a Jesus, está em letra maiúscula. Eles colocam em minúscula para desfazer de Jesus, dizer que não é Deus. Mas aqui eles erram e colocam o Senhor em letra maiúscula. Isto é, erram na sua própria concepção, que na minha concepção eles acertaram nessa aqui em dizer que Senhor Jesus é Senhor mesmo, com letra maiúscula. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? E Jesus responde no versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, se vocês, meus queridos seguidores da Torre de Vigia, não reconhecerem que Jesus é Deus com D maiúsculo, é a pessoa como Filho, Deus Todo-Poderoso, conforme falei em vídeos anteriores, explicando o sentido das palavras pessoa do Pai, pessoa do Filho e pessoa do Espírito Santo, um só Deus, vocês estão errando e nunca chegarão a Deus, mesmo dizendo que são testemunhos de Jeová. Por quê? O próprio Jesus aqui, na tradução da Torre de Vigia, está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vocês querem a Jeová, conforme vocês falam, tem que reconhecer que Jesus é Senhor, que Jesus recebe adoração, que Jesus é Deus Todo-Poderoso, Deus com B maiúsculo. Então não adianta ninguém criar a filosofia de que Jesus não seja Deus, maiúsculo, e ficar por aí anunciando que Jeová que é Deus. Porque se não reconhecer Jesus como Deus, nunca poderão conhecê-lo como o Deus Jeová. E muito menos chegar ao Pai, que é o Deus tanto quanto o Filho. Aí vocês não conhecem o caminho da eternidade para a salvação, não conhecem a verdade que é Jesus. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, se vocês não reconhecem Jesus como Deus, como Senhor, vocês não conhecem a verdade, portanto não estão libertos da escravidão, da condenação eterna. E se vocês também continuarem não reconhecendo Jesus como Deus, que Jesus é a vida, vocês continuam mortos diante para Deus. Então, tomem cuidado, façam uma reflexão. Agora vamos ver o versículo 7, na versão Torre de Vigia. Se vocês me conhecessem, conheceriam também o meu Pai.
de agora em diante vocês conhecem e o têm visto. Então aqui ele está falando para quem? Para os seus discípulos, que reconheceram Jesus como Senhor, que reconheceram Jesus como Deus Salvador. Então vocês precisam se corrigir. Então vocês precisam conhecer a Jesus Cristo como Salvador. E o nome do Senhor Jesus é Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Como é que vocês podem não reconhecer esse Jesus e colocando como letra minúscula, como um Deus, né? Então, o que Jesus fala: se vocês me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Ora, se vocês dizem que são testemunhas de Jeová, para conhecer a Jeová, o Deus Pai, a pessoa do Pai, vocês têm que primeiro conhecer o Deus, a pessoa do Filho. Se não for assim, vocês continuam perdidos. Mas o Senhor Jesus fala para os seus discípulos: mas agora vocês me têm visto, me conhecem. Por quê? Porque eles creram, vocês precisam crer. 14:8, João 14:8 diz assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e o que nos basta. E o que Jesus, e na torre de vigia está escrito assim: Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Mudou alguma palavra, mas o sentido manteve-se. E vamos ver o que Jesus responde para Filipe. Jesus lhe respondeu: já faz tanto tempo que estou com você, Filipe. Eu estou falando Filipe porque se dirigiu a Filipe. Respondeu a Filipe: e você ainda não me conhece, Filipe? Quem me vê também vê o Pai. Como é que você diz: mostra-nos o Pai? Então, se vocês dizem que são testemunha de Jeová e não conhecem a Jesus como Deus, e não reconhecem a Jesus como Deus, vocês jamais conhecerão Jeová. Essa palavra testemunha de Jeová, ela é falsa. Ela não é verdadeira, ela é filosófica. Mas a essência para conhecer Jeová, você tem que ser primeiro testemunha de Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que veio enviado do Pai. E se vocês não querem reconhecer Jesus como Deus poderoso, que é a pessoa revelada, jamais vocês conhecerão o Pai como pessoa revelada. Jamais. Reflitam isto. Agora vamos para 14:10. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? A questão aí não se trata simplesmente da palavra união, de estar unido. É que é intrínseco o Pai, Deus revelado, o Filho, Deus revelado, o Espírito Santo, Deus revelado. É intrínseco, é a essência, é um Deus, um Deus. Então Jesus fala: você não acredita que eu estou em união com o Pai? Isso é a tradução da torre de vigia. E que o Pai está em união comigo? Olha como é que eles ficam querendo afastar o sentido real de quem é Jesus. O que eu lhes digo não se origina de mim, mas o Pai que permanece em união comigo está fazendo as suas obras. Então aqui eles fez uma alteração para confundir. Só que na contextualização aqui, desse mesmo capítulo 14, a testemunha de Jeová cai, aliás, a torre de vigia aceita, a torre de vigia cai em contradição. Quer dizer, é o cobertor curto. E vamos lá. A verdade é, Jesus aqui esclarece: eu estou no Pai e o Pai está em mim. É muito mais do que uma união. É muito mais do que uma união. É intrínseco, é em essência. Mas o torre de vigia quer colocar como uma união. É igual, tipo assim, uma pessoa casa
E eles estão em união, o marido com a mulher com o marido, a mulher é a mulher, o marido é o marido, uma pessoa é uma pessoa, outra pessoa. Eles não são intrínsecos, eles não são em essência. Mas Jesus, como Deus revelado e o Pai, Deus revelado, é em essência. E essa essência, ela está confessada na tradução da própria Torre de Vigia. Embora alguns versículos eles consigam afastar um pouquinho do verdadeiro sentido, mas em outros textos eles reconhecem que só Jesus é que salva, só Jesus é que julga, só Jesus é que liberta, só Jesus é que perdoa, só Jesus que leva ao Pai. E não se conhece o Pai se verdadeiramente não aceitar conhecer Jesus. Agora vamos para Romanos 6:23, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica o convite. Aceitem Jesus Cristo como Senhor, como Deus poderoso, como Deus que te liberta, porque se você não fizer isso, você está está perdido. Eu ia falar outra palavra. Você está irremediavelmente perdido. Olha que interessante, na tradução Torre de Vigias, em Romanos 6:23 está escrito assim: pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna. Por quem? Olha aí, senhores jovistas, por quem? Por Jesus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A tradução da Torre de Vigia está colocando aqui, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor de quem? Será que os jeovistas são ensinados a ter Jesus como Senhor? Se não estão sendo ensinados, estão ferindo a própria tradução da Torre de Vigia. Porque ela está reconhecendo aqui na sua tradução que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Eu vou ler outra vez, Romanos 6:23 na tradução Torre de Vigia. Pois o salário do pecado, pago pelo pecado, é a morte. Qual é o salário pago pelo pecado? É a morte. Quem foi que morreu por nós na cruz do Calvário, em morte vicária? A morte vicária. Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou a nossa dádiva. E a nossa dívida, ao ser paga por Ele, agora nós recebemos a dádiva da vida eterna, do perdão dos nossos pecados, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é um Senhor com letra minúscula, não. É o Senhor com letra maiúscula. Não é um Deus com D minúsculo, não. É o Deus com D maiúsculo. E os jeovistas continuam cegamente aceitando as interpretações contraditórias e mirabolantes do jeovismo, da Torre de Vigia. Então aqui, vocês abram lá na Bíblia Online, da tradução Torre de Vigia, e vai ler escrito o seguinte: pois o salário pago pelo pecado é a morte. A morte de quem? Jesus. Porque em Romanos fala assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por causa do pecado, todos estavam condenados à morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual, que é um sofrimento eterno de tormento, porque perdeu a comunhão com Deus. Mas Jesus Cristo veio, morreu por nós, pagou com a sua própria vida, deu a sua vida em resgate de nós para nos livrar dessa morte.
Por isso que a dádiva de Deus em Jesus Cristo é a vida eterna. Por quê? Por Ele, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês continuam aceitando que Jesus Cristo é um Deus com letra minúscula? Ou um Deus histórico? Ou simplesmente uma grande pessoa que veio aqui na Terra, um herói? Vocês estão mal instruídos. E se vocês continuarem nesse erro, vocês não vão ser salvos em Jesus Cristo, não. Porque a salvação é só por meio de Jesus Cristo. Você crendo nele ou não, a salvação só é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o primeiro ponto para você receber a salvação em Jesus Cristo é reconhecê-lo como Senhor. Reconhecê-lo como Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, que deu-se a si mesmo para salvar você, moça, moço, senhor, senhora, adolescentes, jovens, que estão na seita Testemunha de Jeová. Sejam testemunha de Jesus Cristo para a salvação de vossas almas, porque do contrário, vocês nunca chegarão ao Deus Pai. Grave isso que eu estou dizendo para vocês. Agora vamos analisar um texto que eles falseiam muito, mas eu vou ler na versão deles, para explicar a vocês, para vocês entenderem. Vou ler na versão da Torre de Vigia. Olha só, João capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Olha ele colocando aqui letra minúscula. Vamos analisar. No princípio era a palavra, letra maiúscula. E a palavra estava com Deus, letra maiúscula. E a palavra era um Deus. Até para alterar a tradução, para enganar os tolos e as pessoas que não usam a sua própria inteligência, aceita essa tradução, está dando uma confissão de uma incapacidade, até mesmo intelectual. Por que eu estou dizendo isso? Observem bem. Olha como eles traduziram a Torre de Vigia, este versículo. No princípio era a palavra. A palavra colocou em maiúscula. Palavra. E a palavra estava com Deus. Palavra, letra maiúscula. E a palavra era um Deus. Ele colocou a palavra em maiúsculo e depois veio dizer que a palavra era um Deus. Ora, eles estão confessando aqui que essa palavra é Jesus. Jesus é a execução. O que quer dizer a palavra, a expressão palavra, ou a tradução mais adequada que é o verbo? O verbo ele é expressão, ele é execução, ele é ação. Então, Jesus ele executou a ação para a nossa salvação. Então, olha só, vou ler outra vez. No princípio era a palavra, letra maiúscula, tradução da Torre de Vigia. E a palavra estava com Deus, palavra, letra maiúscula. E a palavra era um Deus. Que incoerência, que discrepância. Eles colocam a palavra em maiúsculo e diz que esta mesma palavra que eles colocam em maiúsculo é um Deus e colocam em letra minúscula. É o tal do cobertor curto. Eles querem negar que Jesus seja o Deus e coloca Jesus como um Deus, quando na verdade ele reconhece que a palavra é a letra maiúscula. Mas vamos lá. O que veio a existir. Jesus veio a existir. Por meio dele foi a vida. Então, olha só. Vamos ler lá outra vez. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. E todas as coisas vieram a existir por meio deles. Opa, peraí. Por meio deles?
por meio dele. Então, se é por meio dele, foi ele que criou. Qual é a outra tradução? Por meio dele. Ele era uma ponte? Ele era um fio para transmitir eletricidade? Então, por meio dele, por causa dele, pela importância dele, pela ação dele, por meio dele, dele quem? De Jesus, que a gente coloca em letra minúscula aqui. E sem ele, nem mesmo uma só coisa veio a existir. Então, senhores jeovistas, você PhD lá da torre de vigia que fica enganando a multidão, você só veio existir por causa de Jesus Cristo, que você está negando, que você está ensinando ser Deus Todo-Poderoso, que não é Deus poderoso, e no entanto Jesus é Deus poderoso. Você veio existir por causa de Jesus Cristo, que é o Criador. E você fica ensinando aí que ele não é Deus Todo-Poderoso. Você, seu ensinador lá da torre de vigia, vai ter que dar conta a Deus pelas mentiras que tu está disseminando aí para o povo, hein? Espero que esse vídeo chegue a você e você caia em consciência, aproveitar enquanto você está vivendo sobre esta terra para se consertar e se arrepender dos seus erros, do seu ensinamento falseador contra a palavra de Deus. E que veio, e sem ele, sem Jesus, nem mesmo uma coisa veio a existir. Então, você só existe por causa de Jesus, que Jesus é o Criador. O que veio a existir, e por meio dele, foi a vida. Você só tem vida por causa de Jesus. E você quer negar que Jesus seja o Deus poderoso? Porque você se baseia, o fato de Jesus fazer aquela oração ao Pai. Ah, mas Deus não faz oração a si mesmo? Faz sim, Senhor. Faz sim, Senhor. Porque Deus se revelou. Deus se revelou como pai uma pessoa. Deus se revelou como filho. Então são as trajetórias do plano de salvação que Deus estabeleceu. Por que não? Porque Deus não pode falar a si mesmo, eu vou fazer isso, eu devo fazer isso, eu amo a humanidade, eu vou morrer na cruz por ele, por que não? Ou vocês querem colocar Deus numa limitação humana, tipo aquela limitação humana que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo? Vocês estão fraquinhos com relação ao discernimento espiritual. E por meio dele foi a vida. E a vida era a luz dos homens. Ah, tá. Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse assim, eu sou a luz. Então, você só pode receber luz através de Jesus. Mas você fica negando que Jesus é Deus, então você está em trevas. E a luz está brilhando na escuridão, mas a escuridão não a venceu. Então, mesmo vocês querendo negar que Jesus seja Deus poderoso, não vai adiantar nada não, você vai ser condenado por essa mentira, porque Jesus não vai deixar de ser Deus Todo-Poderoso, Ele é a luz. Não adianta você ficar ensinando as trevas das heresias, porque essas trevas das heresias, ela não vai tirar a deidade de Jesus, que é Deus Todo-Poderoso. É melhor vocês fazerem uma reflexão e consertarem-se diante de Deus. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.